Olha só, a gente vai aprender a rigar o personagem, colocar o esqueleto dentro dele. E é isso mesmo, a gente vai criar uma estrutura dentro do personagem para poder movimentar cada parte dele. Tá? A gente pode fazer isso de várias maneiras. A mais tradicional, a gente cria bone por bone, ou seja, osso por osso. E depois cria controles para a gente poder movimentar esses ossos. Tá? Foi inventado alguns sistemas de rigging que facilitam a nossa vida. No Max, nós temos dois sistemas desses. Um chama-se Biped, que vem do Character Studio, que era um plugin até a versão 4 do Max. E aí depois, na época, acho que era a Discrete, que era a dona do Max, comprou esse plugin e incorporou ao programa. O Character Studio, hoje em dia, em empresas mais antigas, mais velhas de jogos, você acha quase todos os parâmetros de animação salvos nesse formato chamado BIP, que é o Biped. Agora, o Biped ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens do Biped, por ser mais antigo, é a grande facilidade de se achar arquivos de mockup já convertidos para o formato dele. Outra é que alguns programas de captura de movimento conversam diretamente com o Character Studio. Então, você não vai ter problema nenhum para importar uma captura de movimento para esse sistema. Mas ele tem algumas limitações na parte de animação e de rigging. Tá? Então, ele é um sistema um pouco burocrático para se animar. E nessa época, um pouco depois que o Character Studio já estava consolidado e tal, uma empresa, não lembro mais o nome dela, criou um sistema de rigging chamado CAT, que é Character Animation Tools, que eram ferramentas feitas para o Max para se animar personagens de forma procedural, ou seja, você não ficava mais limitado a ter apenas um personagem biped. Você teria, né, como criar outros personagens. Ele seria modular. Tá? O biped, para quem não conhece, ou quem nunca viu, ele fica aqui, ó, em sistemas, biped. E ele cria o quê? Um biped, que é um esqueleto humano, tá? Que você pode alterar suas formas e algumas particularidades dele, ou seja, você pode colocar aqui quantidade de dedos, quantidade de links que você vai ter aqui na coluna, tá? Então, aqui, ó, você tem como criar a estrutura dele. Então, quando eu coloco aqui na estrutura, eu posso criar um objeto sem braço? Posso. Posso criar um objeto meio girafa, com mais links no pescoço? Posso. Né? Aí eu tenho aqui a quantidade de dedos, eu também posso mexer. Vem aqui, ó, fingers, então aumenta a quantidade de dedos, 5. Finger links. Então, esse biped, o que acontece? Ele é muito utilizado, é bem bacana e você acha muito material sobre ele. Mas o Max ele tem um outro sistema de rigging, muito interessante, que é esse que eu acabei de falar, que chama-se CAT, onde a gente tem ferramentas e formas de criar uma coisa além disso aqui, ó, além de um biped ou um quadrúpede. Tá? No Character Studio, se eu precisasse fazer, por exemplo, uma centopeia, um caranguejo, um alienígena, eu já teria um pouco de dificuldade se esse formato desse ser fosse diferente disso aqui que está aqui agora. Tá? Então, se eu quisesse criar um outro braço saindo desse braço aqui, ó, no Character Studio eu não consigo fazer isso. Tá? Se eu quisesse criar um braço a partir dessa costela aqui, dessa vértebra, eu não consigo fazer isso. Tá? Existem gambiarras para se fazer, mas não funcionam muito bem. Então, foi criado esse sistema aqui que está dentro de helpers, entre as câmeras e essas ondas aí, ó, a gente tem um botão de helpers, que parece muito com o ícone de uma trena, de um medidor, tá? E você vai ter aqui, na lista de objetos de helpers que nós temos, quando você clicar aqui nessa lista, você vai ter lá CAT Objects. CAT Objects. E o CAT, ele tem uma outra vantagem em cima do Character Studio, é de poder conseguir criar isso aqui, ó, músculos, tá? Então, a gente consegue criar sistemas de músculo dentro dele, que tem flexão, expansão, distensão, tá? Flexibilidade, tem balanço. Então, a gente consegue criar dinamicamente esse tipo de músculo para movimentar alguma parte do personagem. Por exemplo, você vai fazer um
personagem que é muito gordo e você precisa fazer a barriga dele balançar, ou então ele tem uma papada e você quer fazer aquela barriga balançar à medida que você anima o personagem, então ele tem uma dinâmica ali de movimento. Você quer fazer, por exemplo, uma mulher e quer que os seios tenham um balanço mais natural, e por aí vai. Né? Então você pode criar um músculo para isso e fazer essa naturalidade. Tá? A vantagem do CAT, então, ó, o CAT, como é que eu crio ele? Então vamos prestar atenção aqui, onde é que eu acho o CAT, como é que ele funciona. Ele é um sistema de criação de personagem, de animação de personagem, onde a gente vai criar o esqueleto que vai movimentar esse personagem. Então quando eu clico aqui, ó, em Cat Parent, ou Cat Parent, né? Quando eu clico aí, eu vou ter algumas opções. E uma das principais que a gente vai notar, caso esteja assim, né? É que aqui eu tenho Cat Rig Load Save, ou seja, eu posso carregar um rig já existente, ou se eu criei um do zero, que eu posso fazer isso também, né? Eu vou salvá-lo. Então, se eu tenho um jogo onde eu tenho vários personagens que são parecidos que eu digo, são todos bípedes, ou são todos quadrúpedes, ou são todos com 2 pernas e 4 braços, né? Eu não preciso fazer um por um, eu posso fazer um e depois ajustar esse um aos outros. Então, para isso, eu posso salvar o rig e carregá-lo novamente. Tá? Eu não preciso fazer todo o processo de criação de novo. E se você tiver preguiça, né? For um cara que, tipo assim, não, eu quero correr, quero testar, não quero fazer o rig do zero, ele te traz alguns rigs aqui já prontos. Tá certo? E onde é que eu escolho esses rigs? Primeiro, antes da gente escolher aqui, ó, o Cat Parent, a gente tem que colocar ele exatamente aqui no centro. Tá? Isso vai servir tanto para animação normal, quanto para você mandar para um jogo também, para um engine como a Unity. O ideal é que o objeto esteja zerado, para você não ter offsets depois na hora de transferir isso. Então, para colocar aqui no meio certinho, ó, eu vou clicar com o botão direito no meu Snap Toggle aqui, que é esse imã, com 3 aí. Vou marcar a opção Grid Points, deixar ela marcada e desmarcar todas as outras. E vou ligar o Snap. Para ligar e desligar o Snap, ao invés de você ficar clicando nesse botão, o atalho é a letra S. S de Snap. Então eu vou colocar ele aqui, ó, vou clicar e vou arrastar. Bom, uma vez que eu já criei onde eu vou colocar o meu esqueleto, colocar a minha estrutura, eu clico com o botão direito e agora eu vou modificá-lo. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque desse jeito aqui eu posso tanto criar um personagem do zero, como eu posso carregar um rig já existente e, se eu quiser, eu posso até encaixar ele aqui dentro, porque tem como eu alterar a estrutura de um rig já existente, de uma estrutura de um esqueleto já existente, de um caráter do CAT já existente, tá? Então aqui, ó, quando eu vou lá, seleciono essa setinha e vou lá no Modify, eu tenho aqui a altura dele, né? Eu vou deixar um pouquinho maior do que os pés só dele. E aqui embaixo eu posso escolher o rig, ó. Opa, foi mal. E aqui embaixo, ó, eu posso escolher o rig. Então, vamos supor que eu queira fazer um Alien. Então aqui eu já tenho a opção Alien, eu dou 2 cliques e ele vai carregar um personagem para mim. Esse personagem, eu vou pôr ele aqui do lado só para a gente ver, tá? Então ele já tem aqui braço, já tem os dedos na proporção que foi criada, já tem lá os pés com seus respectivos links, já tem uma cauda, e tudo isso aqui, ó, já está estruturado para você poder trabalhar. Então, se eu chegasse aqui agora e quisesse animar esse personagem, né, teria como, ele já está pronto, eu posso mexer nele, tá? Isso aqui a gente vai ver mais na frente, mas só para exemplificar, o CAT ele também carrega algumas animações procedurais, de caminhada, de corrida, de salto, algumas coisas assim. E funciona para todos os esqueletos que forem criados com o CAT. Então, você não precisa animar essas animações do próprio CAT, elas já estão prontas. Claro que em alguns esqueletos ela vai funcionar muito bem, em outros não. Então, cabe a você depois adaptar para cada um, porque tem como você editar isso. De qualquer forma, olha só, quando eu escolho aqui um Cat Motion e ponho ele para animar, o CAT padrão é caminhada. Então, o que acontece? Automaticamente, quando eu mandei essa movimentação para o
meu rig, ela já está animada. Então, basta eu clicar aqui em play, ó, e eu tenho uma caminhada padrão. Tá pronto. Tá? Agora, se eu quisesse alterar essa animação, eu posso também. Então, ele tem algumas animações, como você também pode criar uma animação e gravar ela para ser usada em outros rigs. E você também pode usar captura de movimento dentro do CAT. Tá? Então, aqui, ó, posso carregar uma outra animação. A gente vai ver isso aqui tudo certinho, não precisa... Por exemplo, pegar aqui, ó, garota gótica. Vou substituir. Ele vai carregar essa animação já aqui no meu rig. Agora, pode perceber que já deu um pau aqui, ó. Deu por causa da estrutura. Então, a gente vai ter que alterar isso aqui depois. Tá? Tem como editar, porque provavelmente o esqueleto onde foi feita essa caminhada não tinha a mesma estrutura, a mesma posição dos bondes que tem esse personagem aqui, tá? De qualquer forma, se eu quiser animar na mão mesmo, sozinho, eu posso também. Então, ele já está estruturado para eu poder mexer, ó. Se eu pego a mão dele aqui, eu levanto, ó, consigo mexer, consigo, tá? Consigo fazer aqui a animação. O mais interessante é que, por exemplo, o CAT, ele trabalha com os dois sistemas de animação. Ele trabalha tanto com o IK quanto com o FK. Então, ele é muito interessante nesse ponto. Você pode tanto rodar aqui como FK, como você pode pegar na mão aqui e trabalhar também como IK. Então, ele é tanto inverso cinemáticos, ou seja, cinemática de fora para dentro, movimento de fora para dentro, na quebra da hierarquia, ou seja, do filho para o pai, quanto eu também tenho movimentação de FK, que é Forward Kinematics, ou seja, de dentro para fora, que é do pai para o filho. Então, eu consigo fazer todos esses tipos de animação. E é muito simples de animar, porque ele já está todo estruturado. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer o personagem dando um tchauzinho aqui, ó, liga lá o Alt Key, dou um Set Key aqui para poder marcar, vou lá, faço o giro, faço outro giro, isso aqui eu estou animando com FK, e ele já está pronto, ó. Aí, se você pegar aqui a mão agora, coloca um pouquinho depois, a mão voltando, aqui a mão, a que estiver vindo, ela vai ficar um pouquinho para trás, então eu consigo fazer o balancinho da mão. Então eu consigo animar personagens sem nenhum problema também. Ou seja, é um sistema que eu tenho uma estrutura que é modular, ou seja, eu posso criar qualquer tipo de personagem, ele anima com todos os princípios que são bons para animação, que é o IK e o FK, tá? E é pronto, já está livre, que a estrutura dele está pronta. Então, qualquer parte que você pegar, você vai poder animar, ó. Tá? E tem também as coisas mais complexas, como, por exemplo, pose, né? Ele já tem até algumas aqui, por exemplo, de mão. Então, vem aqui na biblioteca de mão, por exemplo, ele já consegue fazer um hang loose. Como ele só tem 3 dedos, vai ficar faltando um, né? Ele tem aqui, ó, pis, pass. Então, já consigo fazer esse tipo de movimentação. Ou eu tenho também a movimentação livre, que é o quê? Eu posso pegar cada um dos dedos aqui, ó, escolher qual dedo que eu quero trabalhar, e posso, por exemplo, fazer ele balançar, fazer ele rolar de um lado para o outro, dobrar ele, tá? E isso tudo eu posso animar depois, tá? Então, o CAT é muito interessante nesse sentido, onde você poupa tempo, porque você cria a estrutura de uma forma fácil, tá? Você tem uma infinidade muito grande de recursos para poder animar seu personagem, tá? O que vai te facilitar muito na hora de exportar ou de criar uma animação, tá certo? Não quero mais esse alienígena, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, no CAT Parent, seleciono, volto lá no Modify e deleto ele. Agora, no caso desse personagem aqui, ó, eu posso usar um rig daquele e alterar, ou achar um rig que seja próximo da estrutura desse personagem para adaptá-la, que eu posso colocar na posição, ou então eu posso começar do zero, tá? Eu tenho essas opções. Essa primeira coisa que a gente vai aprender é como é que eu pego e como é que eu altero um rig que já existe.
Quais são as opções que eu tenho? Como é que eu faço para poder, por exemplo, criar um braço de um lado e ele alterar do outro? Como é que eu faço para já alterar uma parte que já existe, ou substituir para alguma coisa? Ou pegar um rig, quebrar ele no meio, juntar com outro? Como que eu faço isso? Tá? Então, ó, eu vou voltar aqui no CAD Parent, vou colocar aqui do lado para não mexer com ele ali. Só que antes, eu já vou preparar meu personagem para eu poder pôr o esqueleto nele, a estrutura nele. Então, a primeira coisa, se eu vou mexer no esqueleto, eu não posso mexer no personagem. Primeira coisa que você tem que verificar, o personagem já está na posição que você quer, ou seja, acima do eixo, ele tem que estar acima do zero. Então, você verifica nas outras viewports, vê se o pé dele está acima da linha preta. Se não tiver, você vai mover e colocar. Outra coisa, vê se ele está exatamente no meio da viewport. Aqui, ó, a linha do meio do meu personagem está exatamente na linha do meio. Isso aqui é importante por quê? Por causa da simetria que a gente vai ter na hora de criar o esqueleto. Feito isso, a gente vai trabalhar agora com um sistema de layers dentro do 3D Max para poder separar o que eu quero mexer, o que eu quero ver e o que eu não quero mexer. Tá? Então, eu vou selecionar todo o personagem. Layers, fica aqui, ó, embaixo da palavra Help, aqui no meu... Aqui, ó, são 3 folhinhas uma em cima da outra e uma caixinha do lado. São os layers. No caso aqui, ó, como eu importei isso de um outro programa que já tinha essa estrutura de layer, eu já tenho aqui o layer Character e um layer Default. O layer que está com esse Vzinho aqui, ó, é o layer que eu vou criar as coisas. Ou seja, se eu criar algum objeto aqui agora, vai ser criado no layer Default, que é o layer 0. Agora, se eu marco aqui, ó, ele vai ser criado aonde? No layer onde tem um personagem, que é o que eu não quero. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar um outro layer, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, criar um novo layer. Sem selecionar nada, não preciso marcar, porque já tinha, né, uma camada com personagem. Vou criar aqui um novo layer. Então, esse layer aqui está vazio, tá? Esse layer eu vou chamar de rig, R-I-G. Tá? E aí, ó, o meu personagem, ele está aqui nesse layer, já foi colocado aqui. Mas se não existisse esse layer, como é que eu faria? Então, eu vou deletar para vocês entenderem, ó. Vou deletar aqui deletar esse layer aqui, ó. Lápis, por que não quer deletar ele? Ele não vai deletar porque tem objetos dentro. Mas de qualquer forma, ó, como é que eu faria para criar um layer com esse objeto? Selecionaria ele e clicaria aqui, ó, Create New Layer. Ele já vai criar com os objetos que estão selecionados, ó. Então, olha lá, passei tudo que estava aqui para esse layer agora. Então, esse caráter, eu posso vir aqui agora e deletar ele. Então, tem o rig, esse layer aqui eu vou chamar de personagem. Eu selecionei tudo e cliquei aqui. O rig. E o default eu não posso mexer. Deixa o default aí para eu colocar outras coisas e depois adicionar outros layers. No personagem, por que é interessante ter isso aqui? Veja bem. Porque eu posso selecionar o objeto todo de uma vez. Se eu clico aqui, ó, Select, ele seleciona tudo que está dentro do layer. Se eu clico com o botão direito em cima do meu layer e clico em Select, ele seleciona tudo que está dentro do layer. Então, eu posso mexer, fazer o que eu quiser. Outra coisa, aqui mesmo, ó, eu posso esconder na opção Hide, sem apagar, ou seja, eu escondo o objeto, eu não quero trabalhar com ele. Eu posso congelar, para ele não ficar ativo. Certo? Eu posso também, esses aqui já vai servir mais para render. Por exemplo, eu quero renderizar ou não uma parte do objeto. Eu escondo no layer e posso desligar a opção de renderização desse objeto. Agora, tem uma outra opção também, que eu posso, na realidade, aqui fazer um freeze, e posso ir lá nas opções de objeto, que é aquela de deixar o objeto transparente. Então, eu não preciso selecionar um por um dos objetos que estão dentro do layer e dar o Alt X para ele ficar transparente.
eu posso vir aqui, ó, selecionar o Layer, botão direito, Object Properties, e marco a opção See Through, tá? Só cancelar aqui primeiro. Desmarcar aquela opção By Object, By Layer aqui que estava marcado. Então, vou marcar aqui, ó, See Through. Quando eu clicar em OK, ele vai fazer em tudo. Todo mundo aqui vai ficar o quê? Transparente, ó lá. E aí eu já posso fazer o quê? Frisar. Então, esse objeto, além de eu enxergar o que está dentro dele, eu vou ter que colocar o esqueleto dentro dele, eu não pego ele, eu não consigo selecionar ele e arrastar ou mudar de posição, porque eu também congelei aqui no Freeze. Então, Freeze eu congelo, botão direito, Object Properties, See Through, eu consigo deixar ele, né, transparente. Ou não, olha lá, Object. Tá? E aqui eu dou o Freeze para poder congelar ele, para eu não pegar. Feito isso, aí eu posso marcar o quê? Vem aqui agora, ó, em vez de trabalhar e de criar meu rig aqui dentro, eu vou clicar aqui, ó, em rig e marcar o Vzinho aqui no layer que eu quero trabalhar. Ou seja, além de não confundir o que é rig com o que é personagem, eu também não vou ter acidentalmente uma movimentação, ou vou deletar, ou vou colocar numa posição diferente o personagem em relação ao rig, tá? Então, pronto, marquei ali. E agora a gente pode criar o cat. Volto lá, cat parent. Vou criar aqui. O cat objects, de novo aqui, só para a gente recapitular. Como é que eu pego o constraint lá, o parent, o cat parent, que é onde a gente vai criar o nosso personagem. Então, vem aqui, ó, em Create, entre câmeras e helpers, ou do lado direito da câmera, né, entre câmera e Space Warps, na realidade, eu tenho helpers, que é essa trenazinha aqui, ó. Essa trenazinha aqui, ó. Tá? Então, o que eu faço? Vou em Create, venho aqui, ó, clico, helpers, e aqui nessa lista, eu vou ter uma lista de objetos que vão me ajudar a criar várias outras coisas. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, preocupa disso. Vou clicar aqui, ó, em Cat Objects. Em Cat Objects, eu vou ter aqui o Cat Parent. O que o Cat Parent vai fazer? Vai criar a base para que eu crie a estrutura de rig do Cat, que é o Character Animation Tools do Max. Então, ó, cliquei em Create, cliquei aqui em Helpers, vou clicar em Cat Objects. Em Cat Objects, eu vou clicar no botão Cat, ou Cat, né? Vou falar Cat Parent. O Cat Parent, a princípio, a opção que vem aqui, ó, no rig que ele vai ler é None, ou seja, ele vai colocar só a localização dele, tá? É só o controle geral dele lá, que é aquela setinha dentro do triângulo. Que é essa setinha aqui dentro do triângulo. Essa setinha vai indicar a posição, localização e direção que o meu personagem vai ficar apontado. Tá certo? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar um rig do zero, pedaço por pedaço, ou posso pegar um rig já existente e alterá-lo. Nós vamos ver primeiro a opção de pegar um rig e alterar esse rig, ou seja, mudar braço, tirar um braço, colocar uma perna, colocar um rabo, colocar uma orelha, tá? Como é que eu faço para editar um rig que já existe? Quais são as opções que eu tenho no rig? Tá certo? A gente vai começar com isso. Depois, a gente vai criar o rig para esse personagem, ou seja, a gente vai criar um cat rig para ele do zero, a partir dos princípios de rig, ou seja, criar o primeiro COG, que é o centro de gravidade, e vai criando cada um dos membros para poder animar o personagem. Ok? Então, ó, vou selecionar aqui. E aí, uma vez que eu crio, como é que eu faço para alterar um objeto? Modify. Eu clico aqui no Modify e eu vou ter as opções de modificação. Bom, vou pegar aqui o Ape. Ape é primata, né?
Então, eu vou dar 2 cliques e olha só, ele já traz para mim esse rig aqui, ó. Tá? Ele já me traz aqui esse rig. Então, nesse rig aqui eu tenho o quê? Eu tenho o pé, que eu posso mexer, olha lá, já está pronto. Eu tenho aqui também o IK, depois a gente vai ver que é para ele poder posicionar as mãos, tá? Mas a estrutura é o quê? Eu tenho um personagem que tem uma bacia, tá? Que tem pernas, né? Então ele tem aqui a perna, olha lá. Ele tem braços grandes, inclusive, ó, braços bem grandes, né? Ele tem o tórax, tem uma cabeça e ele tem aqui um abdômen. Olha lá, ó. Ou seja, ele tem as estruturas necessárias para eu poder animar um personagem desse tipo. Mas, se lá, na arte conceito, o cara falou assim, olha, o meu personagem, ele tem uma cauda. E ele tem 4 braços. E aí? No caso do CAT, isso não é problema. Por quê? Para cada parte que você clica, ele te dá opções aqui nos parâmetros do Modifier para você alterar esses parâmetros. Sejam parâmetros estéticos de posição ou de tamanho, sejam parâmetros de criação. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, afinar um pouco essa cintura dele, então ele tem os parâmetros aqui de x, y, z, ó, de dimensão, para eu poder. Ah, mas isso aí tem a ver com o rig? Sim, porque o volume da peça vai ajudar você a criar o skin no modelo final. Então, o ideal é que ele case o tamanho do bone, do cat bone, com o tamanho do personagem. Então, se a sua barriga do personagem é grande, você vai aumentar aquele osso da barriga. Se o tórax é pequeno, o tórax é muito grande, você vai aumentar esse osso do tórax. Se o seu braço é muito largo, você vai aumentar o tamanho do braço. Então, isso sim tem uma função. Por quê? Quanto menor vai ser o envelope, menos vértices ele vai pegar em volta daquele espaço. Quando você põe o objeto pegando toda a malha, ele pega todo aquele espaço que você necessita. Tá? Isso a gente vai entender quando começar a mexer com skin. Mas, de qualquer forma, eu tenho essas opções, que são funcionais também, para a gente mudar a forma. Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, no caso do tórax. Quando eu clico no tórax, que é uma dos principais, né? Que a gente vai ter, no caso, o principal de todos mesmo, que começa tudo, é a pelvis, que é essa aqui, ó. Que é o COG, que é o centro de gravidade do personagem. Então, onde a gente controla tudo, tá? E aqui eu tenho outra peça-chave, que é o tórax, que faz parte da parte de cima do rig. Então, quando eu venho aqui, ó, e clico, aqui nos parâmetros, ó, eu tenho adicionar uma perna, adicionar um braço, adicionar uma espinha, que é na realidade, spine, é a espinha dorsal, é a coluna vertebral, adicionar um bone qualquer, eu posso criar um apêndice nele que vai ficar balançando, né? Adicionar um rabo, tail, ou adicionar um rig. Vai que eu criei um rig de um braço mecânico especial lá e salvei ele. Eu posso pegar esse rig e adicionar aí nesse tórax, tá? Mas no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou adicionar um braço. Simples assim, ó. Cliquei e ele adiciona um braço para mim. E aí, o mais legal e interessante é porque essa hierarquia, ela é dada diferentemente. O espaço onde você cria não importa, porque você pode depois reposicionar todo o rig de braço e o tamanho desse braço, que ele vai fazer o outro igual para você e vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, o que eu fiz? Quando eu cliquei em Add Arm ali, ó, ele adicionou um braço básico para mim, que é o quê? Clavícula, braço, antebraço e palma. Então, o braço padrão dele é esse. Toda vez que a gente for trabalhar para mexer um rig aqui, a gente usa o método de coordenada aqui, ó, local. Local, para a gente mexer na posição local do bone que eu estou trabalhando. Tá certo? Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui em local. Vou pegar o meu primeiro bone aqui, que é o bone da clavícula. Ele está bem aqui, ó. Esse quadradinho. E para eu selecionar pela hierarquia, no caso do CAT, para você mover um bone e mover todos a partir daquele,
Você pega esse bone e dá 2 cliques nele, ó. Dou 2 cliques, aí eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, e mover ele, ó, e colocar na posição que eu quero. Então, eu vou colocar ele aqui um pouquinho embaixo, nessa posição aqui mais ou menos, ó, um pouco abaixo. E aí, meu braço está livre para eu poder mexer. Por exemplo, eu posso pegar a mão dele aqui, ó, e posso esticar ela. E eu vou ter um outro braço aqui, ó. Agora é só editar ele. Tá? Ou, se eu quisesse fazer um braço bem parecido com esse aqui, ó, o que eu tenho no Modify dos objetos? Eu tenho uma opção que chama Copy, Paste. Ou seja, eu posso pegar esse braço, selecionar aqui, ó, bem aqui no Modify dele. Então, olha só, eu seleciono esse braço. Aqui, ó, no Modify desse braço, eu vou ter aqui ícones que são muito conhecidos de vocês em outros programas, ó. Copy, que é as 2 folhinhas, tá vendo? Paste. E eu tenho outro paste que é para colar do lado oposto. Então, eu posso copiar de um lado e colar do outro lado, tá? Mas vocês vão ver que é muito mais fácil que isso na realidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, Copy, vou clicar aqui nesse outro e vou dar Paste. Só que o que acontece? Como ele copiou do mesmo lado, ele colocou o quê? Exatamente na mesma posição. Né? Mas eu posso pegar e mover. Aí esse aqui ele vai ser um pouquinho menor. Então o que eu posso fazer com ele? Posso escalonar. Então pego aqui, ó, vou mexendo. Ó. Com escala mesmo. A gente pode fazer isso. Olha lá. Ou posso usar o Move também, ou o Rotate. Move, Rotate e Escala funcionam também aqui. Ó, local, esqueci de colocar local. Bom, mas e para fazer o braço agora do outro lado? 2 cliques aqui. Para fazer do outro lado é mais simples do que vocês imaginam. Por quê? Como eu já tenho um braço de um lado, um braço do outro, mas eu criei um braço assimétrico, quando eu clicar aqui de novo no tórax, para você ver como é que é muito fácil. Quando eu clicar de novo no tórax, depois que eu já ajustei esse braço aqui, se eu for lá de novo no botão adicionar braço, add arm, olha só o que ele vai fazer para mim. Ele vai criar um braço igual do outro lado para mim. Tá? Ele entende que, olha, eu tenho 2 braços desse lado, do outro lado eu tenho um só que parece com o de cima, mas eu não tenho um igual de baixo. Então eu vou copiar o de baixo para cá. É isso que ele entende e é isso que ele faz. Tá? Outra coisa que é interessante que o CAD tem, e que muitos rigs, e principalmente se você for fazer na mão, exige um pouquinho de experiência e prática, é a torção do antebraço e a torção do braço. Não sei se vocês já perceberam, mas o nosso braço, ele torce para você rodar a mão. Você não roda só a mão. Você roda o braço todo. A gente tem a sobreposição dos 2 ossos que formam o antebraço. O que eles fazem? Eles fazem uma torção. O que acontece? Se você faz um rig, onde você tem um osso para a palma da mão e um único osso para o antebraço, na hora que você torcer a palma da mão, você vai quebrar seu pulso, porque o antebraço vai continuar no mesmo lugar. Então, antes, quando a gente não tinha esse tipo de sistema, que depois eu vou mostrar que é muito simples de fazer, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar, criar um bone principal que controlaria tudo, e 3 bones junto a esses bones principais, onde, ligados ao osso da mão, quando você rodasse o primeiro, ele ia rodar 75% do primeiro bone da cadeia de 3, 50% do segundo bone e 25% do outro. E isso a gente ia colocar para expressão matemática, ou seja, é complicado. E aí, quando você torcesse a mão, ele ia torcer os 3 bones com rotações diferentes, e aí você ia ter o quê? Uma torção suave do antebraço. No caso do CAT, basta você vir aqui, ó, selecionar o bone, e aqui, ó, nas opções dele, logo abaixo, do copiar e colar, vão ter segmentos. Aí você coloca a quantidade de segmentos que você quiser. No caso aqui, o básico, para a gente poder ter uma torção razoável, na realidade, uma torção boa, dá para fazer uma torção muito boa, com 3 bones. Então, quando eu faço isso, olha o que ele faz para mim. Ele divide aquele bone em 3,
tá? Só para a gente ver o efeito que tinha antes. Então, sem a torção. Então, vou vir aqui, ó, colocar 1. Se eu pegasse a minha mão aqui, ó, e torcesse ela, olha só como é que o antebraço fica, parado. Então, ia ser o quê? Eu ia torcer a palma da mão, e o antebraço ia ficar parado no mesmo lugar. Entendeu? E a palma da mão ia fazer assim, eu ia quebrar o meu braço. Mas, se eu tenho o quê? Os segmentos, olha lá, vou colocar 3 aqui. Olha só que diferença. Quando eu torço a palma da mão, cada bone vai torcer com intensidade diferente, olha lá. Isso aqui é fundamental para que você tenha um bom rig de personagem. Por quê? Você não vai ter quebra de antebraço, porque eu também posso criar, veja bem, aqui, ó, que é a torção do ombro, que é esse movimento que a gente faz aqui, ó. A gente torce o quê? O ombro. Nosso ombro torce. Você consegue colocar seu ombro assim e assim, não consegue? Olha o ombro rodando, ó. Ou seja, você pode vir aqui também no seu braço e colocar 3 segmentos. E aí, ó, quando você mexer aqui no antebraço, você vai ter a torção natural do ombro. Ou se você vier aqui e torcer, ó, ele já tem a torção também. Olha lá, torção do antebraço, torção do ombro. 3. 3 é um número bom. Agora, do outro lado eu não fiz. O que eu faço? Mesma coisa, seleciono aqui, copy, clico aqui, só que aqui como eu estou copiando para o outro lado, né, ao invés de simplesmente clicar nesse colar, eu clico no outro colar. E ele automaticamente copia os parâmetros para mim. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa que nesses outros bondes. Vou colocar aqui 3. Aqui também 3. Copio esse. Colo nesse. Pronto. E eu posso fazer nas pernas a torção também, se eu quiser, tá? Aí, só para a gente ver se realmente está funcionando, eu posso habilitar lá. Depois a gente vai entender tudo do motion, tá, gente? Sem estresse. Mas só para ver aqui, ó, vou aplicar um cat motion. Como ele já tinha essa padronização de ficar com as mãos aqui embaixo, ó, o primata, os outros braços ele vai manter como braços comuns. Mas ele está funcionando. Olha lá. Essa animação a gente pode editar ela depois, tá, gente? Ou seja, ele é completamente flexível. Posso, por exemplo, eu quero criar um rabo para esse bicho. Eu posso vir aqui, ó. E aqui eu vou ter um botão no Modify, ó, Add Tail. Agora tem um detalhe que vai acontecer que vocês vão ver, ó. Cliquei. Por que ele não apareceu? Porque ele criou aqui dentro, ó. Então eu vou pegar o último osso do rabo, do tail aqui, ó. Vou girar. F3 de novo, e olha lá, o rabo está aqui. E o rabo funciona como um dedo também, ó. Se você pega todos os bones ao mesmo tempo, põe aqui no local e gira, ó, aí você pode animar isso. Sem estresse nenhum. Aqui agora não vai dar para animar porque eu não criei leia de animação, mas dá para animar, tá? Agora, se eu coloco, veja bem, se eu coloco um tail na cabeça, pode virar uma tromba. E aí, ó, escala, aqui a gente pode mexer na escala, olha lá. Tá? Aqui. Já. Opa. É porque a gente tem que fazer o esquema todo. Então, olha só.
todos esses bônus aqui você pode adicionar. Se eu quisesse adicionar aqui, por exemplo, outro rabo aqui, nesse caso aqui, eu não tenho como adicionar um rabo, mas eu posso adicionar um bônus. O quê? Alvicaus? Naruto. Dá para você colocar bônus também. Então tem partes que você vai conseguir colocar todas os bônus específicos e tem outras que você vai conseguir colocar um bônus só, mas dali você pode criar outras coisas. Tá? Quanto a apagar partes do rig, é bem simples. Basta você ir lá no primeiro host, padrão, dá 2 cliques e deleta. Tá? Escala. Aí você tem um número de segmentos aqui, ó, links. No caso da cauda, por exemplo, posso colocar aqui, ó, 10. Aí você vai ter aqui 10 links, olha lá. Aí eu pego aqui length. Length é comprimento. E dá muito mais trabalho para irrigar também, para esquinar também. Tá? Então você vai lá, dá 2 cliques, seleciona tudo e você deleta. Não, ideal que seja pouco para facilitar para o skin, né? Você não tem muito problema. Beleza? Aí se eu quiser salvar isso aqui, porque aí eu posso alterar também, ó, tamanho. Eu posso colocar ele gigante aqui, ó. Tá? Oi? Não, ele esticou. Olha lá. Posso pegar aqui também, ó. Opa. Aí pega a perna dele, ó. Eu vou mexer nela. Aí copio e colo. Só para a gente ver que é possível você pegar uma coisa que já existe e transformar. Eu não vou pegar um bípede, porque bípede a gente já tem essa noção muito fácil do bípede. Então eu vou criar um outro tipo de personagem. Então vou lá, ó, cat parent. Vou pegar aqui, ó, no modify, uma centopeia. Lembrando que essa centopeia, como qualquer outra coisa do cat, tem o cat motion também, ou seja, se eu clicar aqui, adicionar e mandar ele andar, ele vai andar. Isso aí já é padrão, é procedural, tá? Bom, agora, eu não quero uma centopeia, na realidade eu quero uma pessoa que tem uma cauda de centopeia. Então eu vou arrancar a cabeça dessa centopeia, selecionar aqui, ó, 2 cliques na cabeça dela, deletar. E a partir daqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Modify e vou adicionar uma espinha. Aí, ó, vou aumentar aqui. E a partir desse aqui, ó, eu vou adicionar um braço. Na mão aqui eu vou colocar 3 dedos. Como é que o quê? Já é dividido, já. É sempre o dedo, é sempre em 3 partes, 3 segmentos. Para colocar uma cabeça, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Add spine. Só que aqui, ó, eu vou colocar menos links.
Então, em vez de 5 bonds, eu vou colocar 3. Diminuir um pouco. Aumentar esse. E aqui, ó, de arm, o que ele vai fazer para mim? Já vai espelhar. Eu já tenho um personagem diferente. E o Cat Motion funciona. Olha lá, ó. Quadradinho é um controle do pé, para você puxar o pé. Ó. Você controlar o pé. Ó. Só que aqui, como está com o motion, não está funcionando. Precisa animar. Ok? Então, olha só, eu já tenho aqui meu personagem no layer. A gente já separou aqui. Vamos lá, posso esconder, posso congelar, posso deixar ele transparente, que é o que eu vou precisar, tá? E o freeze. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um cat parent do zero. Então, ao invés de pegar um rig que já existe, a gente vai entender como criar um específico para o personagem que você está trabalhando, tá? Então, o primeiro passo é marcar aqui o rig, que é onde eu vou criar o meu cat parent, e daí em diante criar o rig todo, aqui nos layers, e aí eu posso fechar o editor de layers, que eu não vou precisar por enquanto. Vou lá em Create, Helpers, Cat Objects, Cat Parent. Snap, para poder colocar aqui no centro, e vou colocar mais ou menos do tamanho do pé dele aqui. Passando um pouquinho do pé. Pronto. Ao fazer isso, né, eu já fiz, ele está aqui ó, no layer certo, olha lá, que eu já tinha marcado. Eu vou agora no Modify para poder começar a criar meu rig. Vou desligar o Snap, eu não preciso mais dele. Bom, rig de biped ou de personagens que têm pernas, né, a gente sempre vai começar da pelvis. É sempre o centro de gravidade, né? Se fosse um cachorro, um gato, que é um quadrúpede, a gente ia fazer a mesma coisa, tá? Por exemplo, o caranguejo, que tem lá também. O corpo do caranguejo é uma pelvis, e dela várias pernas, tá? Então, aqui também é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, no meu Cat Objects, nas opções, eu vou ter como criar a perna. Aqui, ó. Cat Rig Load Save, eu vou ter a lista de objetos e aqui embaixo tem Create Pelvis, ou seja, eu posso escolher criar a partir de um rig e eu posso simplesmente criar a partir de uma pelvis. Tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, Create Pelvis, ele vai criar para mim automaticamente, aqui, ó, a pelvis. E por mais absurdo que possa parecer, ele pegou quase no centro, certinho. Só que eu não medi nada. Foi mais por causa do tamanho do cat parent. Tá? Então, o tamanho do cat parent influencia muito o tamanho e a altura em que a pelvis vai ficar. Aí aqui, o que eu vou fazer? Ajustar essa pelvis, usando as 4 viewports aqui, ó, para que ela fique centralizada na pelvis e que fique no tamanho razoável com o tamanho da pelvis do personagem. Então, vou usar aqui minhas ferramentas de largura, de profundidade, né? Largura e de altura, para criar uma pelvis, né? Mais ou menos do tamanho que eu tenho aqui. Uma coisa interessante que a gente tem no CAT é que eu posso aplicar o Edit Poly e mudar a forma dele. Então, se eu quiser cortar e editar os vértices aqui para poder deixar ele no formato de uma pelvis mesmo, eu posso, tá?
Então, se eu quisesse aqui, ó, em cima da pelvis, clicar aqui, clicar em Edit Poly, modificador, e aí vir aqui com Swift Loop, por exemplo, e cortar, ó, eu posso. E aí minha pelvis, olha como é que ela ficou agora. Olha só, eu aplico aqui o Edit Poly, e aí eu posso cortar, seguro o Shift aqui para cortar no meio, e aí eu posso editar essa pelvis. Posso, por exemplo, afinar aqui embaixo, deixar ela no formato do corpo do garotinho aqui. Ó. Isso é um recurso interessante que o CAT tem para você poder criar o volume de rig baseado no seu personagem. Então, se você quiser usar só o esqueleto para poder animar, para não ficar pesado caso a sua malha esteja muito densa ou qualquer outra coisa desse tipo, você consegue moldar os ossos dela no formato que você precisa. Bom, mas o que acontece aqui? Eu não posso deixar esse Edit Poly aqui em cima. Ele não pode ficar aqui em cima, então eu tenho que colapsar isso aqui para ele voltar a ser um objeto do CAD. Então eu clico aqui com o botão direito e clico em Collapse All, marco aqui Yes, nessa advertência do Yes, e ele volta a ser o CAD Object normal. Bom, já fiz a pelvis, já coloquei ela mais ou menos na posição que ela tem que ficar ali. Agora eu vou adicionar a perna, que eu vou começar pela perna. Então seleciono a pelvis. Aqui eu vou ter a opção já de adicionar a perna, ó, Add Leg. Ele já vai adicionar a perna. E aí eu vou na visão lateral e vou arquear a perna para ela ficar aqui no joelho. E ela tem que ficar nesse ângulo mesmo, tá, gente? Tanto que a gente sempre modela a perna um pouco arqueada. Tá? Aqui eu vou ter o calcanhar, isso aqui é o calcanhar, ó, eu vou colocar ele aqui atrás. E eu tenho que criar agora os pés, né? No caso, o peito do pé e a ponta dos dedos. Mas antes disso, já fui ali na vista lateral, já ajustei. Aqui na vista frontal, eu vou pegar minha perna, 2 cliques aqui, ó. E vou puxar ela para dentro. Aí ele pega pelo IK, então ele para o pé aqui, eu empurrei só a parte de cima. Para empurrar a parte de baixo, a gente vem aqui, ó, nesse quadradinho, que é o IK, e aproveitando que está aqui, eu vou deixar esse quadradinho do tamanho do pé, um pouco maior que o pé. Então, eu vou mexer aqui, ó, deixar ele um pouco maior que o pé, e vou puxar ele para o centro ali do pé. Bom, a espessura desse osso aqui, ó, você vai selecionar e aqui você tem, ó, largura e profundidade. Tá? E nesse osso eu preciso colocar o quê? A parte da planta do pé e da ponta dos dedos. Então aqui, ó, eu seleciono o calcanhar. Vou selecionar aqui o calcanhar. E vou clicar aqui, ó, número de dígitos. Vou colocar 1. E ele já vai fazer para mim aqui, ó, a parte, né, da planta do pé, certo? Eu vou girar ela aqui para encaixar com o pé e aqui a ponta dos dedos. Aí, para não ficar fininho assim, eu vou aqui também na largura, ó, sempre desenhando de acordo com o personagem. Vou girar aqui um pouquinho para inclinar também a perna. Ajustar. É sempre assim, cria o osso, ajusta, para ele poder encaixar melhor. Se quiser modelar, pode. Aqui, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, usar o R também para dar uma escala. Mas deixa ele no chão, porque aqui, ó, eu vou ter os movimentos do pé, ó. Planta do pé, tá vendo? Vou ter aqui o movimento da ponta do pé e do dedo. Seleciono aqui. Olha lá, o pé para frente.
Ponta do pé. Bom, já coloquei a perna, já está na posição. Eu vou dar um twist aqui, ou seja, eu vou criar uma torção de 2 segmentos aqui. Então, vou colocar 2 aqui e 2 nessa perna aqui. Segmentos para poder dividir. E aí, para criar outra perna é muito simples. Selecionar a bacia e simplesmente clique em adicionar outra perna. Ele vai entender que já tem uma perna de um lado, ele adiciona do outro. Olha lá. Ok? Bom, então, já tenho as duas pernas. Estão aqui com o pé aqui e tal. A maneira de você editar essas curvas aqui também é a mesma que você tem de editar os objetos, tá? Você coloca aqui um modificador chamado dele. Depois eu vou mostrar aqui. Bom, para criar aqui a espinha, que aí é a continuidade aqui do corpo, você notou que a gente criou a pelvis, criou as pernas, agora a gente vai ter que subir. Então, vou selecionar a pelvis, você vai clicar aqui, ó, Add Spine, e por incrível que pareça, você pode ver que não foi nada medido aqui, ele caiu quase que certinho, na mesma altura ali, ó. Mas eu vou diminuir um pouco, porque eu quero que meu tórax, que é essa parte maior, seja um pouco maior também. Então aqui, ó, se você pega aqui a primeira e clica aqui em Length, ó, você pode ir diminuindo o tamanho dos segmentos. Ó. Então vou diminuir um pouco, porque eu quero que esses segmentos esses 4 segmentos aqui, na realidade, fiquem aqui nessa área da barriga. Porque esse pedaço aqui, ó, que é o pedaço do tórax, eu vou aumentar um pouco a largura dele e a sua altura. E vou ajustar aqui também com o corpo dele. Eu posso girar aqui para ficar com a mesma curvatura, ó, e puxar para ele encaixar. Porque o tórax, dessa parte maior aqui, esse hub, né? Eu vou tirar as mãos, os braços e as mãos, tá? Então, vou colocar aqui, subir um pouquinho mais. Aí eu vou ter que um movimento de rotação, ó, né? Que eu vou poder rodar aqui o corpo. Certo? E daqui eu vou adicionar um braço. Para adicionar um braço, seleciono, Add Arm, e agora eu vou posicionar o braço. Então, vou pegar aqui, ó, a vista topo. Lembrando que a gente sempre vai mexer com o local, eu esqueci disso, mas os que eu mexi aqui até agora não vou dar muito problema. Então, aqui, para mover tudo de uma vez, 2 cliques. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, o ombro. Puxar. Pegar isso aqui, vou girar. Para ele ficar rente com a mão. Vou na vista perspectiva aqui para dar uma olhada, se está tudo certo. Vou pegar aqui, ó. Não posso deixar assim, tá, gente? Porque o braço ele gira para o outro lado. Então, eu sempre tenho que deixar arqueado para a direção em que ele vai girar. Ok? Aqui eu já tenho a mão. Deixar o braço um pouquinho mais reto aqui. Essa clavícula que eu vou puxar um pouquinho para frente. Fazer como se fosse o corpo humano mesmo. Você está criando os ossos do personagem, tá? Mexe aqui na lente, não, na largura. Bem.
Como é antebraço, o que a gente tem que fazer? Dividir. Eu vou colocar aqui 3. Esse aqui, eu não vou mexer nesse por enquanto, para não complicar muito, mas se eu quisesse, poderia colocar também. Na verdade, eu vou colocar só 2 em vez de 3. Pronto. Vou ajustar aqui a palma da mão. E quantos dedos que tem? Ele tem 5 dedos. Então, vem aqui, ó, número de dígitos, 5. Aqui em lente, ó, eu vou pegar cada dedo aqui e vou usar a escala mesmo. Os cliques. Os cliques. Coloquei 5. Faltando 1. Deixa eu ver. Eu coloquei 4, são 5, foi mal. Pronto. Aqui, sempre no local, né? E vou ajustar aqui agora os dedos e colocá-los nas posições. Pego o último dedo, rodo. Para girar, a gente pega sempre o último. Para mover, a gente pega todo mundo com 2 cliques. Aqui, para facilitar, gente, o ideal é que você faça o seguinte. Ponha o F4 para ver as divisões. E cada divisão de dedo aqui tem que encaixar com a divisão do dedo ali. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dedo, vou puxar aqui, ó, divisão com divisão. Por quê? Porque ele vai dobrar aqui e aqui também vai dobrar. Tá? Para a gente poder ter essa relação entre o dedo e o bone. Ok? Sem contar que a gente também tem que mexer na posição aqui. Pronto. E aí eu vou fazer isso aqui com cada dedo. Depois que eu fizer esses ajustes, seleciono o tronco e mando adicionar outro braço. Só para finalizar aqui, ó, criar a cabeça, eu vou criar uma spine. Só que direto na spine aqui, eu já vou, número de bones, vou clicar em qualquer um desses aqui, ó. Ele tem 5 números de bones, eu vou colocar aqui 2. Vou mexer no seu tamanho, porque tem que ficar menor. Então aqui no lente, vou diminuir. Depois desse aqui também. E esse aqui, eu vou aumentar para ficar o tamanho dessa cabeça gigante aqui. Eu posso depois aplicar um Edge Table Poly aqui e arredondar isso aqui com modelando, para ficar mais redondinho, tá? Depois que eu terminar os ajustes aqui dos dedos e espelhar, o rig do personagem está pronto. A base do esqueleto está pronta. Aí eu só tenho que criar os controles para poder mexer. Acabou. É outra história. Aí é rig facial. Aí corpo. Olho é outra história. Ok? No caso, para jogo, o olho a gente vai ter que colocar um bone lá no olho. E para cada osso da face, se ele for falar, a gente também vai ter que colocar um bone para poder mexer. Então, o rig facial para jogo é um pouquinho mais chatinho.
porque a engine ela não entende o morph, que é o que geralmente a gente usa para fazer as expressões faciais. Ele vai entender bônus, então você vai ter que colocar os bônus nas posições e mandar. Entendeu? E mandar os bônus todos lá para a Unity. Ou para outra engine qualquer. Então, gente, ó, eu vou ir ajustando aqui. E a gente finaliza o rig dessa forma. Sempre 2 cliques, puxa. Para rodar, pega a base. Sempre usando o local. Não. Só se você quiser deixar bem suave, mas necessidade mesmo não tem, não. Porque o que vai controlar vai ser esse volume do osso aqui. Então, se ele tá bonitinho ou se ele tá torto, isso não vai tá torto não, tá feio, isso não vai interferir, não. Agora, se ele tá na posição errada, aí sim, por exemplo, se eu deixo desse jeito aqui, ó, ele não dobra direito. Isso aqui vai dobrar só esse pedacinho aqui. E o dedo vai quebrar em 2 em vez de 3. Vai quebrar errado. Então, por isso que o bone tem que ficar sempre na posição certa. O mais importante, na realidade, é a posição dele, né? Nem e como ele foi orientado. Porque às vezes ele gira assim, que você coloca ele meio inclinado, seu dedo vai girar todo. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Ideal que você verifique também se ele está girando certo. Vou mostrar para vocês aqui uma maneira da gente testar a rotação dos ossos da mão. E aí você tem uma noção de como colocar os dedos. Vou pegar aqui o... Mais ou menos. Coisa. Isso mesmo. Aqui, ó. Uma maneira de você testar como é que está a rotação dos dedos é você clicar aqui, ó, na palma da mão e aqui no menu Motion, para quem não conhece, eu já cliquei várias vezes, mas é só para a gente entender. Esse aqui é o menu, a aba Motion. Alguns parâmetros de animação e os principais parâmetros de animação do CAT estão aqui. Então, quando eu clico nele, ó, eu vou ter aqui as opções de animação do CAT. Tá? Então, aqui dentro do menu Motion, selecionando a palma da mão, a gente vai descer aqui nas opções, eu vou ter aqui, ó, Digit Manager, ou seja, gerenciador de dedos, né? Isso aqui é algumas poses de dedo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Fist, que é punho, né? O pulso, o punho fechado. Então, você vem aqui no peso, weight, e quando você aumenta esse peso, ele fecha o punho. Tá? Você consegue fazer isso. Aqui, ó, vou aqui em Fist, eu vou clicar e ele vai fechar o punho. Ok? Só que o ideal é você fazer isso quando você estiver animando. Tá? Isso aqui eu estou fazendo agora só para testar, para ver se está tudo ok. Tá certo?
Bom, então eu tenho que ajustar o dedão ainda, que não está na posição totalmente. Vou girar ele aqui. Vou ter que escalonar isso aqui um pouquinho. Então, nesses casos assim, gente, é o ideal que você gire a base e depois gire o resto, ó, um por um. Deixa alinhado. E pronto. Uma vez que você já fez essas configurações, no caso aqui dos dedos, seleciona o tronco aqui, volto lá no Modify. Quando eu clicar em Add Arm, ele já vai adicionar um braço igualzinho que está do outro lado.